Caros amigos do canal, salve Maria, eu sou Carlos Laia e estou iniciando o segundo vídeo, melhor dizendo, o terceiro vídeo desta série onde estamos contando a pré-história da TFP. A pré-história que é a atuação pública de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, juntamente com o primeiro grupo que fundou a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, em 1960. Mas a atuação deste grupo, liderado por Plínio Corrêa de Oliveira, desde 1928, final da década, portanto, de 1920, atuou em defesa dos valores da fé católica. Então, é a pré-história, todo um conjunto de atividades de luta contra o progressismo nascendo lá na década de 1930. Então, é muito importante que nós conheçamos esta pré-história para entendermos o grandioso papel da figura desse grande líder católico. E quando os inimigos de Dr. Plínio, os inimigos da TFP, aqueles que têm um ranço, um ódio contra a pessoa do professor Plínio, eu estou falando aqui de um grupelho pseudo-tradicionalista, Associação Monfort, que insiste em denegrir a imagem do Dr. Plínio. E nós temos hoje toda uma gama de jovens católicos tradicionalistas que conheceram a liturgia de São Pio V, a verdadeira doutrina católica, por uma graça, conseguiram entender que há uma grande crise de fé na igreja, e esse grupo de jovens, padres, leigos, homens e mulheres, precisam conhecer toda a história por trás da resistência. Porque se hoje eles, em pleno século XXI, 2023, estão resgatando essa tradição, é porque lá atrás houve quem disse não. Essa mudança trazida a partir do modernismo, combatido por São Pio X, que retardou o processo, e depois o progressismo, que culminou com o Concílio Vaticano II, houve alguém que disse não. Isso está errado. E disse não quando toda a estrutura, as autoridades eclesiásticas estavam optando pelo progressismo. E eu digo isso porque eu vivi isso. Eu pensava que nunca ia ver na igreja, aqui em São Paulo, por exemplo, porque nós sabíamos que alguns rincões do Brasil, em pequenas cidades, lá os padres escondidos, padres velhinhos, um ou outro celebrava a missa tridentina, mas no geral, nas grandes cidades, progressismo. O progressismo caminhou de uma forma absurda. Missa negra, missa afro, missa de boiadeiro, e foi um desrespeito total com o Santíssimo Sacramento, uma banalização do sacramento, etc, etc. As imagens tiradas da igreja dos anos 70, 80, e, de repente, um surto tradicionalista conservador. Mas por quê? Porque houve uma resistência. E o papel do professor Plínio Corrêa de Oliveira foi decisivo nessa resistência para que hoje nós tenhamos uma base doutrinária para que os padres, os bispos, sejam obrigados a aceitar o retorno da missa tridentina. E quando nós falamos do progressismo, as consequências do Concílio Vaticano II, há alguns padres, até bons padres, conservadores, etc., que dizem, não, mas o concílio não foi o culpado. O concílio em si não diz lá que a missa, aliás, não liberou esses excessos litúrgicos, né, como dizem. Mas os mesmos bispos que sabem disso, sempre souberam que não está escrito ao pé da letra,
nada fizeram para coibir, para combater. Permitiram, incentivaram, em nome de uma modernidade, de uma nova doutrina, e eles, sem cobrança nenhuma, ou quase nenhuma, dos fiéis, eu digo, das paróquias, que embarcaram nessa onda dos bispos e padres, aí chegamos onde chegamos. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar da Liga Eleitoral Católica. Não é um partido político, é uma liga de católicos, que foi fundamental, em dado momento, para um ato de resistência e de imposição ao nosso Brasil das suas origens católicas. O Brasil, ele não se converteu, o Brasil nasceu católico e queriam tirar essa característica, os sinais visíveis do nosso Brasil, do seu grande legado, da sua grande vocação e da graça que foi nascer católico. Então, o que aconteceu? Em 1930, eclodiu a Revolução de 30 e Getúlio Vargas tomou o poder. A era Vargas, que tanto mal trouxe ao Brasil. Mas Dom Duarte Leopoldo e Silva, o arcebispo de São Paulo, prudente, um homem de grande sabedoria, viu ali o germe do comunismo que estava saindo, né, da escuridão, colocava suas garras de fora. E isso haveria de produzir um efeito no Brasil. Então, tal mudança no ambiente haveria de produzir seus efeitos, de modo sensível nos acontecimentos que desdobravam paralelamente na vida do país. No mesmo ano de 1930, estourou a Revolução, que encerrava o ciclo da República Velha. Então, os resquícios da velha aristocracia que governava o país estava sendo jogada definitivamente por terra. E implantava a ditadura Vargas, que tanto mal trouxe para o Brasil. O comunismo procurava tirar vantagens da situação. O arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, em célebre mensagem ao episcopado brasileiro em 1934, observou que a erva daninha do comunismo trouxe na mochila de certos próceres de 1930. Então, o comunismo veio na mochila de certos indivíduos da Revolução de 30. Luiz Carlos Prestes se incorporava então na corrente comunista. Mas a ditadura Vargas, a Revolução de 30, não foi unânime. Teve uma reação. Entre elas, vários fatores, entre as quais mais importante foi a Revolução de 1932. Então, São Paulo e Minas Gerais se levantou contra a ditadura Vargas. Então, houve uma reação conservadora contra-revolucionária na Revolução de 30. Hoje em dia se comemora ainda, né, 9 de julho, mas eles não entram na questão da luta contra-revolucionária. Meramente, não dá para esconder, mas não se ensina nas escolas, na história, exatamente a importância desse movimento. E a Revolução de 30 levou Getúlio Vargas a convocar uma Constituição, Revolução Constitucionalista. Então, mesmo Getúlio Vargas sendo muito populista, melhor dizendo, um populista, né? Getúlio Vargas, então, é obrigado, forçado pela reação da opinião pública, a convocar a Constituinte, uma Assembleia Constituinte, para elaborar a nova Carta Magna do país. Dr. Plínio, o jovem Plínio Corrêa de Oliveira, em 32, com 28, 30, 22, 24 anos, ia completar 24 anos, 23 anos. Ele tomou conhecimento de um movimento católico, partidário, de
candidatos políticos católicos da Europa, uma associação, vamos dizer assim. Ele tomou conhecimento desse movimento e apresentou a Dom Duarte Leopoldo de Silva e ao cardeal Leme, único cardeal brasileiro, arcebispo do Rio de Janeiro, fez um relatório sobre esta associação e apresentou a Dom Duarte e a Dom Leme, sobre o que era esta associação de católicos. Dom Duarte e Dom Leme gostou da ideia de se formar para a Constituição, que estava já convocada, uma bancada de deputados católicos que defendesse os valores católicos na Constituição. Então, aprovada por Dom Duarte e Dom Leme a ideia, Dr. Plínio, então, trabalhou para criar os estatutos, estudou mais a fundo o modo de ação desta instituição na Europa e apresentou todo o estatuto, discutiu tudo com o Dom Duarte, aqui em São Paulo, e foi fundada, então, a Liga Eleitoral Católica. Esta liga ia congregar deputados católicos que defendesse os interesses da Igreja, e aqui não é interesses, mas que defendesse a doutrina católica, que defendesse a doutrina cristã na Constituinte, como nós vamos ver que até hoje isso está presente na nossa Constituição. Isso foi conquistado lá em 1934, na Constituição, tendo como grande líder desse movimento Plínio Corrêa de Oliveira. Seu modo de atuar consistia em dirigir aos candidatos formulários sobre a posição destes em face das chamadas reivindicações mínimas. Então, essa frase, reivindicações mínimas, soa depreciativo, né? Pedir o mínimo. Não, foi o que foi possível reivindicar. Dr. Plínio tinha uma visão muito mais ampla, né? Se o Dr. Plínio pudesse, ele pediria a restauração da união do Estado com a Igreja, etc., e por aí vai, né? Mas, infelizmente, era o que, naquele momento, a Igreja poderia reivindicar. Desviando daqueles que fossem infestos a essas reivindicações, os votos dos católicos, então, aqueles deputados que quisessem se associar, se aliar à Liga Eleitoral Católica para defender os valores católicos, seriam indicados, seriam feito propaganda deles junto aos católicos. Os que não, seriam deixados de lado. Em novembro de 1932, instalou-se a Junta Estadual da LEC em São Paulo. Para o cargo de secretário, o arcebispo Dom Duarte Leopoldo Silva nomeou Plínio Corrêa de Oliveira. Na realidade, fora este que, inspirado em análoga instituição existente na Europa, fizera chegar ao arcebispo, bem como ao cardeal Dom Leme, a ideia de criar tal organização no Brasil. Então, teve ele a ideia e Dom Duarte o nomeou secretário-geral. Articulou todo o processo. Em maio de 1933, realizaram-se as eleições em todo o país para a escolha dos deputados constituintes. Em muitos estados, figuras expressivas indicadas pela Liga Eleitoral Católica foram então eleitas. Dr. Plínio chegou para uma reunião da diretoria da LEC, em São Paulo, junto com Dom Duarte. E Dom Duarte, ao chegar, melhor dizendo, ao gabinete de Dom Duarte, o secretário Dom Duarte fala que Dom Duarte pediu para Dr. Plínio não entrar. Ele, como secretário-geral, estranhou, mas, sendo obediente, Dr. Plínio não entrou na sala e aguardou. E ficou ali pelos corredores. Conta ele. Horas tantas, o secretário vem e fala, secretário do gabinete de Dom Duarte, para o Dr. Plínio entrar. E, quando o Dr. Plínio entra, Dom Duarte anuncia: Plínio, você vai disputar uma cadeira de deputado pela Liga Eleitoral Católica. Naquela época, se aceitava candidatos avulsos, sem partido.
E isso, para Doutor Plínio, facilitou. Eu não vou entrar em detalhes, tem vários fatos que ocorreram na organização da Liga, nos nomes de candidatos, etc. E Doutor Plínio, sendo um monarquista convicto, para ele aquilo, ser um candidato numa república, etc., aquilo arranhava, né, aquilo dava uma certa indisposição, aquilo chocava com seus ideais monarquistas. Mas, tendo em vista a causa católica, ele aceitou. Tem um fato até que tinha lá uma questão qualquer, Doutor Plínio fez questão de que se constasse na ata que ele aceitava tal situação pela causa católica, mas que a sua convicção de monarquista continuava firme. Ele não era um republicano. Então, Doutor Plínio foi indicado, nomeado candidato pela Liga Eleitoral Católica, candidato a deputado federal. O presidente da Liga, da LEC, era um grande político paulista, o Alcântara Machado, que dá nome aqui ao viaduto Alcântara Machado, ao início ali da Radial Leste, em São Paulo. Ele era o presidente da bancada de São Paulo, por São Paulo, foi eleito. E, para surpresa geral, Doutor Plínio, então, foi eleito o deputado mais votado da Constituinte de 34, sendo mais votado até mesmo que o presidente da Liga. Causou ali uma certa indisposição, né, um político famoso, renomado. E aí vem uns fatos interessantes para nós vermos o porquê Doutor Plínio foi o candidato mais votado. Indicado pela Liga Eleitoral Católica, da chapa única por São Paulo, obteve 24.017 votos. No mesmo estado, o segundo candidato, merecidamente célebre como jurista, literato e político, elegeu-se com 12.483 votos. Ele teve o dobro do candidato de renome. O jovem líder mariano recebera 9,5% do total dos 260.262 votos apurados. Desde a criação da Justiça Eleitoral até os dias de hoje, esse livro é do começo dos anos 90. Há registro de apenas 2 candidatos a deputado federal por São Paulo que obtiveram mais de 9% dos votos. Plínio Correia de Oliveira, em 1933, e Pedro Ventura Pomar, em 1947. Este último com 11,8% do total dos votos apurados. Abaixo destes foram os mais votados até hoje, Paulo Salim Maluf, com 5,8% dos votos apurados em 1982. Aí vem uma sequência de candidatos abaixo do Maluf. Então, até 1982, Doutor Plínio ainda, proporcionalmente, continuava sendo o deputado mais jovem e mais votado do país, de São Paulo. Então, isso deu a Doutor Plínio um prestígio muito grande. Jovem, deputado mais votado e despontando como uma grande figura nacional, um grande líder católico. Então, na época da organização da LEC, Doutor Plínio viajou por todo o estado de São Paulo, outros estados, fez discursos, contactou autoridades eclesiásticas, organizando a LEC em todo o estado, etc. E por que ele foi eleito? Um primo de Doutor Plínio foi mesário. E naquela época, outro detalhe interessante, que o candidato é que tinha que fornecer as cédulas. Então, em todo o estado de São Paulo, imagine a logística naquela época, o Doutor Plínio teve que organizar para que não só as cédulas dele, tinha que ser paga por ele, mas de toda a liga tinha que chegar em todo o estado de São Paulo, né? O candidato tinha que pagar. E um primo dele, então, mesário, chegou em casa e disse: Plínio, você foi todas as Marias votaram em você. Todas as mulheres com o nome de Maria votaram em você. Por quê? Porque Doutor Plínio era mariano, era das congregações marianas, ele era conhecido pela sua devoção a Nossa Senhora, pela sua virtude. Então, todo congregado mariano, toda filha de Maria,
votou em Doutor Plínio. Poderia-se dizer que seria o óbvio, né? Mas aí nós temos um detalhe muito importante. Naquela época, as pessoas enxergavam uma pessoa virtuosa, uma pessoa direita, uma pessoa correta. Não é como hoje, que se vota no sorriso do candidato e no número, sem ideia nenhuma, sem proposta nenhuma. Eu vou votar em fulano e tal porque ele vai ganhar. Não, naquela época não. As pessoas ainda tinham bom senso, tinham a luz da razão, né? Então, Doutor Plínio, com 23 anos, ou seja, 24 anos incompleto, foi eleito. E aí veio um problema. Porque, evidentemente, muitos políticos renomados, conhecidos, ficou de fora. E como um jovem, com 23 anos, além de ser eleito, ainda eleito com a maioria dos votos, contestaram a eleição do Doutor Plínio. Ele não tem idade. Tem que ter 24 anos. Doutor Plínio procurou um célebre jurista que deu um parecer dizendo não. Ele tem que ter 24 anos na posse. E a posse era no ano seguinte, em 34. A eleição foi em 33. Em dezembro de 33, Doutor Plínio fez 24 anos. Então ele tomou posse e seguiu para a Assembleia Constituinte, Nacional Constituinte. Naquela época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e a Constituição, o parlamento, era no Rio de Janeiro. Então, eleito Doutor Plínio, eleito a bancada católica, teve início a Assembleia Nacional Constituinte. E quais eram as reivindicações mínimas da Igreja? O que a Igreja quis que constasse na Constituição, na Carta Magna do país, a lei máxima do país? Olha que interessante. Instalada a Constituição em novembro de 33, formou-se nela uma corrente de parlamentares católicos de grande influência, que levou a cabo a aprovação pela Assembleia não só das reivindicações mínimas da Liga Eleitoral Católica, então, quais eram as reivindicações mínimas? Além das reivindicações mínimas, o texto está dizendo que além das reivindicações mínimas, a Liga lutou por outras questões da Constituição, mas o mínimo que a Igreja não abria mão era o seguinte. Então, primeiro, a indissolubilidade do vínculo conjugal. Então, o casamento é um sacramento indissolúvel. O ensino religioso livre nas escolas públicas e a assistência religiosa facultativa às Forças Armadas. Então, o capelão no Exército. Então, popular hoje, foi uma reivindicação sobre a liderança do Doutor Plínio na Constituinte de 34. Como também de outros pontos constantes no programa máximo da LEC. O direito de votos aos religiosos. Então, o padre não votava. O reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso. Direito ao descanso dominical. A faculdade de os sacerdotes prestarem serviço militar obrigatório na condição de capelões das tropas. Além disso, invocar-se o nome de Deus no preâmbulo da Constituição. Então, a Constituição é promulgada, é aberta em nome de Deus. E aqui vem, para aqueles que possam achar que isso é uma coisa insignificante, até católicos, isso é o uso do nome de Deus em vão. Progressismo católico dos anos 80, eu ouvi isso. O Lula, o atual presidente Lula, enquanto deputado constituinte em 88, a nossa última Constituição, ele quis tirar da Constituição o nome de Deus. Então, tal é a importância de uma nação ter a lei máxima promulgada, aberta em nome de Deus, que os comunistas quiseram tirar o nome de Deus da Constituição. Como também quiseram tirar os crucifixos das repartições públicas, ou seja, tirar os símbolos que mostram, que confirma a origem católica cristã do nosso país. O Plano Nacional de Direitos Humanos, mandado ao Congresso pelo Lula no seu primeiro mandato, na calada da noite,
queria, de tal maneira, tirar os crucifixos, os símbolos religiosos, que, se aprovado, o Cristo Redentor teria que ser demolido, implodido. Porque o Estado brasileiro não poderia ter nenhum símbolo público cristão. É o que diz, está na internet, vai lá procurar, um calhamaço assim, mas está lá. Não, eles não queriam que o Estado ostente nenhum símbolo cristão, católico. Lula, na Constituinte de 88, e o Plano Nacional de Direitos Humanos no seu primeiro mandato. Então, a Liga Eleitoral Católica quebrou atenuou em considerável medida a fisionomia laica do Estado brasileiro. Então, nem isso nós tínhamos no Estado, na Constituição. E hoje, até hoje, não conseguiram tirar. E com a graça de Nossa Senhora, não vão conseguir. Tentaram, Lula tentou, né, mais de uma vez, como deputado, depois como presidente. Qual foi a importância da LEC? Como nós vimos aqui, nas reivindicações mínimas, em outras leis que a LEC ajudou a aprovar, como, por exemplo, a criação das universidades privadas. Até então, no Brasil, só tinha universidade pública. Então, a igreja, enquanto instituição privada, pôde ter universidade. Até então, não podia. O ministro da Justiça do governo Sarney, Paulo Brossard, diz o seguinte sobre a LEC. A LEC foi a organização extrapartidária que, na história do Brasil, exerceu a maior influência política eleitoral. Terminada a Constituinte, Dr. Plínio não quis seguir carreira política. Dom Duarte até disse a ele que ele poderia escolher qualquer partido que ele seria aceito. Dom Duarte o recomendaria, mas ele não quis. Ele foi até candidato sem partido, como era permitido por São Paulo, numa eleição para deputado, mas não foi eleito. Até tem-se provas de que foi uma sabotagem. Melhor dizendo, pior que uma sabotagem, foi uma fraude nas urnas. Então, Dr. Plínio sabia que aquele ali não era o caminho da sua vocação. E ele ia ser deputado para continuar defendendo a igreja. Dr. Plínio, então, foi ser professor universitário, já era formado em Direito, e ele ajudou a aprovar, na Constituinte de 34, a criação das universidades privadas. E ele foi disputadíssimo por várias faculdades para ser professor. Ele foi professor na Faculdade de São Bento, foi professor na Sede Sapienza da PUC, professor catedrático de História. E foi um grande professor. Os alunos, era disputadíssima pelos alunos as suas aulas. Dr. Plínio, então, continuou a sua luta na defesa dos valores católicos, na defesa da igreja, e esse foi o seu grande lance como líder católico. O próximo episódio vai ser a fase de Dr. Plínio como diretor do Legionário. O Legionário era no jornalzinho da paróquia de Santa Cecília, onde Dr. Plínio era congregado. Terminada a Constituição, professor catedrático de História, Dr. Plínio assume a direção do Legionário. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo, para que o grande líder católico brasileiro, Plínio Corrêa de Oliveira, e a sua importância na história do Brasil, na história católica do Brasil, não seja esquecido. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na tela sobre as atividades da TFP e do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!